Oi pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos em nome do Senhor. Hoje eu quero deixar uma mensagem para reflexão que está em Provérbios 19:8, que diz que o homem que adquire entendimento, ele ama a sua alma. E esse entendimento é justamente a capacidade de compreensão, de assimilação, de entender, né, aquilo que acontece, aquilo que chega até você. E a Bíblia fala que Salomão, diante do Senhor, ele pede sabedoria, porque ele sabia que o que estava vindo sobre ele era uma grande responsabilidade. E ele precisava compreender, entender, julgar de forma correta o povo, né, que ele iria, na verdade, conduzir. Então veja que aquilo que Salomão pediu foi bom para ele, foi bom para as pessoas que ele iria cuidar. Era algo que, na verdade, era necessário, independente dele ser rei ou não. O entendimento, a compreensão, a assimilação daquilo que chega até você é necessário para o seu dia a dia, para você saber se conduzir, para você saber o que está acontecendo, para você entender, porque muitos estão sofrendo por falta do conhecimento. E não é só o conhecimento no sentido da informação, da palavra, das coisas, mas quando fala que o povo sofre por falta de conhecimento, é claro que ali no texto específico era por falta de conhecimento de Deus, era por rejeitar o conhecimento, mas quando nós trazemos essa palavra para nossas vidas de uma forma geral, existem pessoas sofrendo porque elas desconhecem, elas não conseguem compreender, elas não conseguem assimilar o que está acontecendo. E é por isso que Provérbios fala que aquele que adquire esse entendimento, essa compreensão, ele ama a sua alma. Por quê? Porque a partir do momento que se compreende o que está acontecendo diante de cada situação, você sabe se conduzir. O que Salomão pede ali não é a sabedoria somente de dizer eu possuo entendimento, eu possuo conhecimento. Ele estava pedindo, na verdade, a capacitação do Senhor para ele saber julgar corretamente, porque ele iria conduzir pessoas. Grande era a responsabilidade que viria sobre a vida dele, e se ele não tivesse esse entendimento, essa compreensão, porque ele teria que julgar, ele teria que aconselhar. Então veja que o entendimento, ele beneficia tanto a mim, a você, como a outras pessoas. Então é necessário pedir ao Senhor para que o entendimento seja aberto, porque tem pessoas que elas julgam precipitadamente, tem pessoas que elas, na verdade, elas não conseguem gerenciar a sua vida, não conseguem dar uma palavra a uma pessoa. Por quê? Porque ela não consegue ainda ter entendimento ou tem dificuldade no entendimento. Então veja que o entendimento é algo que vai servir para o nosso dia a dia, né? Seja para qualquer situação que você vá se conduzir, você precisa compreender o que você está fazendo, você precisa compreender como se conduzir diante daquilo que vem até você. Muitas vezes tem pessoas que vão até você para você aconselhar. Então, se você não compreender, se você não assimilar, se você não tiver entendimento daquilo que você estiver falando, você pode fazer de maneira errada. Então, é necessário pedir ao Senhor para que abra o entendimento, né? Abra o entendimento, porque depois que Salomão pede, ele é colocado à prova. Mas graças a Deus que ele teve a sabedoria para pedir a sabedoria, né? Porque se ele não tivesse, a situação ia vir até ele e ele ia julgar de forma errada. Isso ia trazer, na verdade, consequências que talvez Salomão ia sofrer, e com certeza
né, as pessoas que estavam ali envolvidas naquela situação também. Então veja que é necessário pedir ao Senhor entendimento, porque quando o Senhor ele abre o entendimento do homem, quando o Senhor ele faz com que o homem compreenda certas coisas, ele passa, né, a entender do que está acontecendo ali, então fica mais fácil para ele. Porque você lidar com o que você desconhece, com o que você não entende, né? Veja que às vezes tem pessoas que elas estão dentro de uma sala de aula, tem pessoas que elas têm dificuldade de aprendizado, enquanto outros têm mais facilidade. Então aquela pessoa que tem dificuldade, ela vai sofrer, né? Por quê? Porque ela não está conseguindo assimilar aquilo que está vindo para ela como conhecimento. Eu sei que existem conhecimentos específicos que ninguém possui conhecimento em tudo e nem vai ter entendimento assim em tudo. Quando eu falo do entendimento, eu falo daquilo que é necessário para o dia a dia, mas estou aqui trazendo esse exemplo da sala de aula para que você compreenda, né, que aquele que não tem entendimento, que não consegue compreender, ele sofre. Então é necessário pedir ao Senhor, porque sempre temos que pedir ao Senhor. Porque senão nós vamos entender da nossa forma, vamos entender do nosso jeito, do nosso ponto de vista. Então é necessário pedir ao Senhor, porque quando Ele dá o entendimento de acordo com aquilo que Ele pensa, com aquilo que na verdade Ele sabe que é certo. Salomão ele pediu porque ele sabia a quem ele estava pedindo, e ele sabia que o que vinha sobre ele não era da terra, não era o entendimento da terra, era o entendimento dos céus, para julgar, para aconselhar, para direcionar e para fazer bem a sua própria alma, né? Porque o entendimento que o provérbio fala aqui faz bem a própria alma, porque a alma do homem precisa compreender certas coisas que são difíceis muitas vezes, né, para ela. Mas quando ele passa a ter entendimento, quando o homem ele passa, né, a receber esse entendimento, essa compreensão, essa capacidade de assimilação, de julgar corretamente, a sua alma é favorecida. Então, deixa essa palavra para o teu coração. Não sei, né, em que área você precisa que o seu entendimento seja aberto, ainda que não seja em uma área específica, né? Peça ao Senhor para que o Senhor abra o seu entendimento, que Ele te dê a capacidade de saber se conduzir, de saber aconselhar, de saber, na verdade, entender, compreender com profundidade o que está acontecendo, porque com certeza, assim como Ele fez com Salomão, Ele vai se encarregar de fazer com você também. Então, eu deixo essa palavra hoje para o teu coração, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e até a próxima.